Sejam muito bem-vindas ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. E hoje eu estou aqui mais uma vez para contribuir com você, mulher. Neste podcast falamos sobre saúde, bem-estar e empreendedorismo e temas de utilidade pública para você, mulher, viver muito melhor. No episódio de hoje, o nosso tema é como iniciar uma jornada de emagrecimento de forma saudável e sustentável. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial, a nutricionista Karina Grael, que é especialista em emagrecimento sem passar fome e sem restrições. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Sumaika, por esse convite. É um tema que eu amo, que eu estou há 7 anos trabalhando nesse mercado. Que bom. Né, e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e vão gostar muito do Com do certeza. nosso bate-papo. Tudo que você falar aqui vai ser contribuído para essas mulheres que são maravilhosas, né? Exatamente. É um programa muito voltado para a mulher, então mulher gosta de saber isso, né? Uhum. Antes de começarmos a primeira pergunta, você que está nos assistindo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos também no Spotify e no TikTok. E, Karina, eu queria saber assim, nesse processo, né, nessa jornada desse emagrecimento, como eu posso começar isso? Uhum. Que passos eu posso tomar? Primeiro a gente tem que estipular pequenas metas, né? Não adianta a pessoa vir de uma alimentação muito ruim e achar que de um dia para o outro ela vai virar fitness, né? Que ela vai achar que o emagrecimento vai acontecer rápido. O emagrecimento ele é um processo lento. Então, o primeiro passo seria estipular metas atingíveis. Como a pessoa que não faz atividade física, ela começa a fazer atividade física pelo menos umas 3 vezes na semana, né? Qual atividade física eu vou fazer? Pode começar com uma caminhada. Estipular metas de hidratação, que tem muita gente que esquece do consumo de água. E a água também, super importante, né? no emagrecimento. A água é importantíssima para o emagrecimento. Então, tem gente que não bebe nem 1 litro hoje em dia de água. Começa a baixar aplicativo no celular, que tem aplicativo que ele avisa de hora em hora para você beber água. Então, começa pelo menos com 1,5 litro, 2 litros de água. Depois ela vai aumentando até atingir pelo menos até a maioria das pessoas. A meta são uns 3 litros de água por dia, né? Melhorar a qualidade do sono. Hoje em dia, a gente fica muito no celular. A gente esquece que o sono também é fundamental para o emagrecimento. Exatamente. Então, a gente chama de higiene do sono. Botar uma rotina certa para tentar dormir também de acordo com aqueles horários. Tentar dormir pelo menos de 6 a 8 horas por dia, né? Então, essa explicação que você está dando, a gente pode observar que não é só fazer a dieta. Existem outros fatores que também contribuem para esse processo de emagrecimento, para essa jornada. Isso, né? Só a dieta em si, a pessoa consegue emagrecer. Mas ela se manter saudável e ter uma saúde em dia também vai além da dieta. São outros hábitos, como o sono, uma hidratação, Exatamente. atividade física, que é fundamental também, né? Então, tem vários outros fatores juntos da alimentação que andam em conjunto. E, Karina, existem tipos diferentes de dietas para emagrecer. Como que a gente pode saber qual é a melhor dieta? Qual é a melhor dieta que serve para mim? Hoje em dia, cada momento aparece uma dieta nova, né? Não sei se você já fez a low carb. Já. Que virou moda uma época. Dieta Duncan, né? De vários tipos eu já fiz. Jejum. Aí às vezes as pessoas... jejum, deixa eu ver. Outra dieta também muito famosa seria a dieta cetogênica, que é a dieta que a pessoa quase não come nada. Ela só come mais a proteína e os legumes, né? Que zero carboidrato. Existem várias dietas, porém, qual é aquela mais eficaz? É aquela que a gente consegue adaptar a você. Digamos que a melhor dieta para você é a dieta que se chama dieta para a Sumaika. Por quê? Primeiro, a gente tem que analisar os seus hábitos. Segundo, sua rotina, né? A rotina de uma pessoa que tem o dia a dia muito corrido é diferente de uma pessoa que tem mais tempo para preparar uma alimentação. Terceiro, se você possui algum tipo de doença, uma resistência à insulina, uma diabetes, isso tudo também vai interferir na dieta. Contribuir. Né? Seus gostos, porque também não adianta você querer fazer uma dieta que você não gosta. Ou que você tira os alimentos que você não gosta de consumir. Porque se você tira por um momento, depois quando você volta a consumir eles, você consome mais. Você fica naquela fissura, né? E isso eu acho importante, porque
eu já fui em alguns nutricionistas que retiram tudo, né? Então, não perguntam o que você gosta. Isso. E aí retiram tudo que você gosta. Não é que a gente possa comer tudo, né? Aí mas acaba que... Exatamente. E acaba que fica sendo muito restritiva. E você segue por um curto período de tempo. Exatamente, né? A gente não consegue manter aqui. Aí, às vezes, você até emagrece com essa dieta, mas você não consegue manter o peso perdido depois, né? Você faz, geralmente, por um mês, mas como não tem um alimento do seu dia a dia, uma coisa que você tenha prazer em comer, quando você volta a comer o que você gosta, você não aprendeu a ter domínio sobre aquele alimento. Então você volta a consumir em excesso. E muitas vezes retiram de uma forma brusca, né? O doce que a gente ama. O doce é o maior problema. É o maior problema. E aí e tem outras ciências que tiram de uma forma assim rápida. E eu vou falar por mim. Eu sinto dor de cabeça. A primeira semana de uma dieta assim, que é muito restritiva, eu fico com dor de cabeça. Então, e que nem tem necessidade, Nem tem necessidade. E a gente, às vezes, tá sofrendo ali que nem precisa daquilo. Né? Então, a melhor dieta é aquela dieta que vai se adaptar aos teus gostos. Tem essa possibilidade. Não, tem como encaixar um pouquinho de doce de leite, tem como botar um batom por dia, um chocolatinho, né? Ai, que delícia. Então, eu vou mais de acordo com o gosto da pessoa e se ela realmente faz questão. Óbvio que uma fruta é melhor do que um doce, mas não tem problema ela consumir um pouquinho de doce todos os dias. Né? Legal. Quais os principais mitos sobre o emagrecimento? E quais as informações falsas que podem atrapalhar esse processo? Fala um pouquinho sobre isso. Mitos tem vários, né? Vamos começar pelo pão. Que todo mundo acha que o pão é vilão. Cheio de pãozinho é tão bom. O problema do pão não é o pão. O problema é de como você vai comer aquele pão. Se você come um pão com manteiga, você não vai ficar saciada, porque o carboidrato, a digestão dele é rápida. Se você come um pão com 2 ovos, você daqui a 2 horas, você não vai estar com fome. Porque a proteína vai te dar saciedade, né? Então, aí as pessoas deixam de comer o pão e vão comer a tapioca. Mas não sabem que a tapioca é mais calórica que o pão, né? Então, uma tapioca grande equivale, às vezes, a 2, 3 pães francês, né? Que tem o índice glicêmico maior, né? Um pouquinho maior. A gente tem aquele mito sobre o carboidrato, né? As pessoas ficam com pavor de comer carboidrato. O que seria um carboidrato? Seria o arroz, o pão, o macarrão, a fruta em si. Só que o carboidrato ele é fundamental, primeiro, para regular o nosso cortisol. Cortisol é o nosso hormônio do estresse, né? Exatamente. Segundo, para te dar energia. O carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso cérebro e para os nossos músculos, né? Então, a gente precisa do carboidrato na nossa alimentação. Mas tudo dentro da quantidade certa. Você não vai comer 200 de arroz. Você vai comer 100 gramas de arroz, mas junto com uma proteína, né? Vamos ver outro mito. Que comer carboidrato depois das 18 engorda mais, né? O teu corpo não sabe que horas é. Então, exatamente. Né? Isso é fundamental. Não tem problema você comer carboidrato. Principalmente se você treina de manhã. Se você treina de manhã, tua principal fonte de energia para o seu treino de manhã é o teu jantar. E tem gente que já não precisa tanto de carboidrato à noite, né? Vamos ver mais um vilão. O arroz, né? Tem muitas pessoas que cortam o arroz porque o índice glicêmico dele é alto, ele se transforma em açúcar, mas mal ou bem, todo carboidrato se transforma em açúcar no teu sangue. Tudo que a gente come. Né? Só que você não vai comer o arroz em excesso, você vai comer o arroz com o quê? Com uma proteína, com uma salada, então também não tem problema, né? Então isso quer dizer que a gente pode comer. O que vai definir também mais é a quantidade também. Isso. Né? Outro mito de que o leite é inflamatório. Já existem diversos estudos que o leite ele é excelente. Ele é uma fonte de proteína e fonte principalmente de cálcio para a nossa alimentação. Então, se a pessoa não possui nenhum tipo de intolerância ou alergia à lactose, não tem por que você retirar. E muito pelo contrário, se você acaba fazendo retirando esse alimento que você não possui intolerância, você acaba desenvolvendo no futuro algum tipo de intolerância àquele alimento, né? E a gente tem que ter muito cuidado que hoje em dia as redes sociais, se a pessoa não ter cuidado com quem ela segue ou que tipo de informação que ela está consumindo, ela fica perdida. Isso é verdade, porque a gente vê nas redes sociais aí não pode comer pão, aí não pode tomar água em tal horário, não pode comer um arroz, não pode...
o refrigerante não é bom, que a gente sabe, mas não pode tomar refrigerante, não pode tomar leite, não pode... Então a gente vai viver do quê? De ar, no final De ar, né? De a pessoa acaba ficando perdida, né? Porque daí vai seguir no TikTok alguém que disse que arroz engorda. Aí começa a seguir uma outra nutricionista que tem mais ou menos a minha linha e eu vou falar que arroz não tem problema. A pessoa fica perdida, ela fala, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Ótimo. Como ocorre o processo do emagrecimento e o que gera esse emagrecimento, Karina? O emagrecimento ocorre a partir do nosso déficit calórico. O que é o déficit calórico? A gente gasta uma caloria durante o nosso dia, né? A gente tem o nosso metabolismo. O que é o metabolismo? É quanto o nosso corpo gasta só para ele se manter parado, né? Então, a gente tem um metabolismo, a gente tem o gasto das atividades físicas normais, por exemplo. Andar com cachorro, lavar uma louça, trabalhar. Tem gente que trabalha em pé o dia inteiro, né? E a gente tem o gasto da atividade física. Todo esse gasto é quanto você gasta durante o seu dia inteiro. Em cima disso, a gente faz o déficit calórico, que é o quê? Você consumir menos do que você está gastando. Isso gera o processo de emagrecimento. Né? Quanto você precisa comer menos do que você está gastando. O nosso corpo, ele tem as reservas, que são as nossas gorduras. Então, quando a gente entra nesse déficit calórico, quando você está consumindo menos, você acaba gerando em si o emagrecimento, né? Agora, uma coisa que as pessoas não sabem. Por onde sai a gordura? Você sabe? Não. Suor? Não. Através da nossa respiração. Essa daí eu não sabia. As nossas células, que a gente tem as mitocôndrias dentro das células, Sim. ela pega a energia... Energia que são... Ela transforma em CO2 e água, em gás carbônico, né? Então, a partir da respiração que a gente começa a emagrecer em cima do déficit calórico. Interessante. Essa daí eu não sabia. Eu vou anotar. Estudei. Porque tem gente que acha que é pela urina, né? Pelo suor. Não, é pela nossa respiração. Olha. Né? E a gente tem lá na clínica o aparelho que é a calorimetria, que ela mede exatamente o teu metabolismo. Como? Através das trocas gasosas, através da nossa respiração. Bom, perfeito isso aí. Existe uma diferença entre emagrecer e perder peso? Existe, né? E vamos lá. Perder peso é perder peso, né? O nosso peso, ele é composto de quê? De água, de músculo, né? De gordura. Emagrecer é perder gordura, né? O emagrecimento, para você perder 1 quilo de gordura, você sabe quantas calorias você tem que deixar de consumir? Não. 7.700 calorias para você perder 1 quilo de gordura. Então, é um processo lento. Aquelas pessoas que prometem um emagrecimento rápido, de você vai emagrecer 7 quilos em uma semana, você não está emagrecendo, você está perdendo peso, né? Quando a gente faz uma dieta muito restrita, a principal perda é o quê? De água e de músculo. Que quando você faz que é o déficit calórico, de novo, muito grande, o teu corpo ele vai pegar primeiro o teu músculo como fonte de energia do que a tua gordura. Por isso que quando tem essas dietas que são restritivas, né? Isso. A gente vê que eu também já fiz e a gente emagrece. Isso. Vai eliminando. Você perde peso mais rápido. Exatamente, né? Mas também a gente perde a massa muscular. Aí você acaba ficando flácida. Exatamente. Né? Por exemplo, água pesa. Se você beber 1 litro de água agora e se pesar, você vai estar mais pesada. Então, o peso nunca pode ser parâmetro para o seu emagrecimento. O emagrecimento saudável é o quê? Aquele emagrecimento que você mantém a tua massa muscular, de preferência ainda ganha um pouquinho de músculo. E junto você vai emagrecendo com saúde e devagar. Só que as pessoas são ansiosas, né? Quer o resultado para amanhã. Rápido, Exatamente. E qual a importância de não perder peso, não perder massa muscular durante o processo? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tende a perder um músculo. O nosso músculo ele é extremamente funcional, né? Pra gente, a partir dos 60 que a gente começa a diminuir o metabolismo e perder essa massa muscular. Pra gente agachar, levantar, pra gente não desenvolver uma osteoporose, uma sarcopenia, a gente precisa dessa massa muscular. E essa massa muscular, ela também acelera um pouco mais o nosso metabolismo. Quanto mais massa muscular aquele indivíduo tem, mais ela queima caloria. 1 quilo de gordura queima em torno de 4 calorias. 1 quilo de músculo queima 13. Olha. Então, o indivíduo que possui uma massa muscular boa, ele tende a ter um metabolismo um pouco mais acelerado, né? Um metabolismo um pouco mais acelerado permite ele a comer mais
e sem ganhar peso mais E fácil. sem ganhar peso. Então, quem tem menos massa tem um metabolismo mais lento. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos, né? Mas a manutenção da massa muscular é fundamental para o processo. Principalmente pensando no futuro, numa velhice saudável. Que a gente não vai desenvolver uma osteoporose, não vai desenvolver uma Exatamente, sarcopenia. por isso que a massa muscular é importante. Exatamente. E quais os maiores desafios, assim, que você vê, Karina, que você encontra no seu consultório médico? Eu vejo, primeiro, que as pessoas hoje em dia são extremamente ansiosas. Elas querem... às vezes elas têm uma vida inteira de obesidade e elas querem se tornar magras de um dia para o outro, né? Então a ansiedade eu acho que é o que mais dificulta eles. Outra coisa também que dificulta é o final de semana. Porque digamos que 90% das pessoas... liberada pra tudo. No final de semana pode. Final de semana pode. Aí o que tu ganhou na semana, o que tu perdeu na semana, tu vai ganhar no final de semana. As pessoas fazem, né, a dieta certinho de segunda a sexta. Aí no sábado já começa com uma feijoada no almoço. Essa feijoada vai umas 800 mil calorias pelo menos. À noite ela vai comer um sushi, que eu sei que as pessoas amam sushi aqui, né? Exatamente. Só que uma peça de sushi são 60 calorias. Aí as pessoas comem as 20 peças, pelo menos, de sushi, né? 1.200 calorias. Aí, quando as pessoas fazem dieta certinho durante a semana, normalmente um déficit calórico, que é o que a gente faz da dieta saudável, são 500 calorias, né? Por dia, diariamente. Então, de segunda a sexta, ela vai deixar de consumir 2.500 calorias. Final de semana, a bebida também, né? Final de semana, se ela come um sushi, se ela bebe um dia, ela já vai consumir. Acabou com a dieta dela. Né? Ai, não me diz isso. Ai, porque às vezes a gente fica querendo fazer compensação, né? E diz assim, não, eu vou comer certo de manhã minha dieta, eu vou almoçar, mas à noite eu vou comer o sushi, eu vou abrir essa exceção. E tem aquele mecanismo de auto-merecimento também, né? Que tipo assim, eu mereço, eu trabalhei tanta semana, cansada. Né? E a bebida, que as pessoas também possuem muita dificuldade em tirar o álcool. Lembrando que nenhuma dose de álcool é saudável para a nossa saúde, né? Aí as pessoas geralmente me perguntam lá, doutora, mas qual é a melhor bebida? Dentre as calorias, o gin ainda tem um pouquinho menos, mas a melhor bebida ainda é aquela que você vai beber menos. É a água. É a água. A melhor bebida é a água. É verdade. Exatamente, que vai hidratar e é bom. É possível emagrecer sem fazer dietas restritivas? E quais o prejuízo de uma dieta que seja restritiva? Só não é possível como é o ideal, né? Eu trabalho com uma reeducação alimentar. O que eu faço lá no consultório? Eu te ensino a comer os alimentos que você gosta de comer na quantidade que você precisa comer, né? Você vai comer um pouquinho de pão? Vai. Você vai comer um pouquinho de arroz? Com isso você aprende, às vezes, até a fazer as pazes com aquele alimento, né? Uma dieta restritiva, ela pode ter, primeiro, falta de energia. A pessoa que, às vezes, consumia 2.000 calorias, passa a comer 1.000 calorias, ela fica cansada, ela fica estressada, né? Ela fica sem energia para treinar. E, a longo prazo, ela pode desenvolver alguns distúrbios, como uma anorexia, como até uma compulsão alimentar. Porque daí ela se restringe muito e, quando ela vai comer, ela não consegue ter o domínio sobre aquela comida. Então, ela quer comer desesperadamente, né? E... principalmente, digamos que a falta de energia, um cansaço, falta de vitamina, ela pode desenvolver uma anemia, né? Então, o ideal é não fazer essas dietas muito restritas. E assim, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade minha, mas o exercício correto que ajuda mais a gente nesse processo de emagrecimento, e que eu sei que você também treina, pesado, boa no treino, qual é o exercício mais adequado, assim, que você indica? Na verdade, não existe muito o exercício ideal. Para mim... ou atividade. Né? Dentre o que vai te emagrecer mais, o que vai te gerar um emagrecimento mais saudável, seria uma musculação, que ele trabalha a tua força, né, a tua massa muscular, associado com cardio. O que seria o cardio? Uma caminhada, uma bicicleta. Só que não são todas as pessoas que, primeiro, gostam de musculação e têm o tempo para fazer as duas atividades físicas no dia. No começo, quando as pessoas chegam lá, eu prefiro dizer que a melhor atividade física é aquela que ela vai fazer. O mais importante é você fazer.
Porque não adianta eu chegar para a pessoa e falar para ela, olha, a musculação você vai modelar seu corpo, você vai ganhar músculo, você vai ter uma certa disposição, você vai ter mais força, e ela se matricular numa academia e ela uma vez na semana. Eu preciso que ela seja frequente. Então, nesse primeiro contato, eu prefiro que ela escolha talvez um esporte. Ah, Karina, mas eu gosto de dançar. Ótimo, vai dançar 3 vezes na semana. Aí, aos poucos, a gente vai iniciando a musculação dentro, mas não são todas as pessoas que gostam de musculação. Né? E também eu já vi, né, pessoas assim, que treinam de manhã, aí treina tarde, aí corre à noite, aí, entendeu? Uhum. Esse excesso de exercício é bom ou é prejudicial? Todo excesso é ruim, né? Se a pessoa tem uma alimentação regrada, tem um acompanhamento e gosta de fazer esse tipo de atividade física, não... digamos que 3 atividades no dia eu acho muito. A pessoa vai acabar ficando mais cansada, ela corre risco de lesão, né? Mas outra coisa, não é todo mundo que tem a disponibilidade de tempo que talvez essa pessoa tenha, né? Eu tenho pacientes que gostam muito, que são atletas, que fazem musculação, natação e correm, mas eles também mas eles têm uma rede de apoio, eles têm fisioterapia, eles fazem acompanhamento médico, eles fazem acompanhamento comigo, então a rotina dele é muito bem ajustada. Tem um acompanhamento, como você falou bem, tem um acompanhamento, não vai fazendo de cabeça, porque isso também a gente pode lesar, né? Lesar músculo. Isso, acaba se machucar. E se você se machuca é pior ainda, porque daí às vezes você está no começo do teu processo, você se machuca e você acaba desistindo. Você fala assim, vou ter que ficar parado, aí a dieta também não faz, né? As pessoas têm muito isso. Ou é 8 ou 80. Ou fazem tudo certo ou não fazem nada, né? Tem muito isso também. E como é que a gente pode lidar com as emoções no caso da comida estar relacionada durante esse processo de emagrecimento? Eu até te faço essa pergunta, que isso também está muito relacionado comigo, né? Uhum. A minha filha tem um problema de excesso de peso e a gente já descobriu, ela faz terapia e tudo, ela tem uma compulsão alimentar e a gente já descobriu que o emocional dela é todo relacionado com a comida. Então, é mais difícil. Uhum. A gente tem alguns mecanismos. Primeiro, a gente fala do comer consciente. O que é isso? A maioria das pessoas hoje em dia ficam com o celular. Aí olham o celular, estão comendo e não dão a importância do que elas estão botando dentro da boca, né? E a quantidade também. Quanto mais rápido você come, o teu corpo, o teu cérebro, ele vai te gerar um estímulo de saciedade. Se você come muito rápido, você vai demorar para ter essa saciedade. Então, a gente chama de atenção plena ao comer. Olhar. Tem pacientes que, às vezes, a gente faz quadros de eu preciso comer aquilo, por que eu comi aquilo? Qual é a sensação que eu comi quando eu comi aquele alimento, né? Então, são várias ferramentas que a gente consegue ver. E, às vezes, a maioria das pessoas come não é por fome, né? Fome, a gente é aquela fome fisiológica mesmo. Por gula. E por ver, né? Não, vou provar. E por ansiedade também, né? E, às vezes, por ócio. Domingo, você tá em casa sem fazer nada. Eu levanto, vou na geladeira, eu dou uma olhadinha, né? Mas nem sempre a gente quer aquilo ali. Mas a gente tem as ferramentas que a gente pode fazer isso. A gente faz um quadrinho e a pessoa bota lá, comi tal alimento. O que eu estava sentindo ao comer aquele alimento? O que eu senti depois? Eu precisava... Gente, isso é maravilhoso isso aí. Eu já amei. Legal. Principalmente para quem tem compulsão. Pois é, porque eu já estou pensando na minha filha. E é o ideal ter o acompanhamento do psicólogo junto, da terapia. Exatamente. Porque daí a terapeuta vai realmente saber o gatilho daquela ansiedade que está fazendo a pessoa comer em excesso ali. Karina, e você tem algum paciente assim que tu já faz esse acompanhamento dessa compulsão alimentar, desse desejo por querer comer incessantemente? Eu possuo vários, inclusive eu já tive, né? Eu, na verdade, escolhi a nutrição porque ao longo da minha vida eu sofri muito com isso. Eu fui atleta aos 6 anos de idade, né? Eu era atleta de ginástica olímpica. Olha, que legal. Competir e tudo. E quando a gente é atleta, a gente se preocupa muito com o nosso corpo. Então, minha alimentação desde nova ela era muito regrada. Eu lembro que a partir dos 15 anos eu acabei engordando um pouquinho aquela fase, né, de adolescência, de vestibular depois. E eu sempre pesquisei muito sobre alimento. Foi uma coisa que eu sempre gostei de pesquisar. Na época, eu cheguei a desenvolver uma anorexia, né? Que seria a anorexia? É quando a gente tem um certo distúrbio de imagem e quando a gente não quer comer.
né? Eu lembro que eu tinha ido num profissional, ele me passou remédio para emagrecer sem ter a necessidade de tomar, isso eu tinha uns 18 anos. E eu acabei desenvolvendo uma anorexia. Eu não comia quase nada durante o meu dia. E eu me achava gorda. Eu, hoje em dia, peso 58 quilos e na época eu pesava 48. E eu me achava obesa. Eu tomava remédio para emagrecer, que eram remédios, inclusive, que hoje em dia são proibidos, né? E eu me achava gorda. Dentro daquela anorexia, eu desenvolvi a depressão, né? Por causa do remédio de emagrecimento. Dentro da minha depressão, quando a gente está mais triste, quando a gente está sem querer fazer nada, a gente tende a comer mais. E foi uma época que eu tive muita compulsão alimentar. Mas o que as pessoas não sabem é que tem a diferença de exagero para compulsão. Você sabe qual é? Não. A maioria das pessoas acham que elas possuem uma compulsão alimentar, mas a maioria é um exagero. O que seria o exagero? Quando você está escolhendo o que você quer comer, né? Estou pensando numa pizza, eu vou comer aquela pizza. A compulsão, você não escolhe o que você quer comer. E são diversos episódios durante alguns meses para ser caracterizado como compulsão alimentar. Então, eu tive épocas que eu acordava de madrugada, devido à minha ansiedade ser altíssima, e eu comia manteiga. Eu pegava um frango frio na geladeira, mergulhava na manteiga e comia. Eu cheguei a comer um pacote de pão de uma vez. E eu passava muito mal. Aí a compulsão te traz aquele sentimento de culpa depois, né? E a maioria dos episódios são à noite. Que a pessoa que é ansiosa, ela é ansiosa da tarde para a noite, né? De dia, quando a gente está com a cabeça ocupada, a gente não é tão ansioso. E como é que eu tratei essa compulsão na época? Procurei a ajuda de terapia, né? Procurei ajuda de psiquiatra, na época que realmente eu precisei procurar uma ajuda médica. E fui aprendendo a lidar com aquelas minhas emoções. Depois de ter, né, mais ou menos ter superado a minha compulsão, eu ainda me sentia perdida em relação à minha vida profissional. E eu lembro que eu já fiz de tudo. Eu já fiz jejum, eu ficava quase um dia inteiro sem comer. As dietas loucas. Loucas, eu já fiz de tudo, tu pode imaginar. Comia só queijo durante o dia. Às vezes eu comia só maçã, que tem a dieta da maçã também, que às vezes ficou famosa. Eu já fiz isso, né? Tudinho também. Eu já fiz tudo isso na adolescência. Aí eu lembro que eu tinha ido em vários profissionais, só que eu não me identificava com nenhum, assim, eu não me sentia segura o suficiente e nem acolhida, que é o que eu tento fazer hoje em dia lá no consultório, que eu chamo de uma nutrição um pouco mais humanizada. A gente tem uma escuta ativa, né, e a gente procura entender não só da alimentação, mas do porquê do sobrepeso do paciente. Porque isso é importante, né, porque às vezes ele come compulsivamente, mas porque vem de um outro problema que muitas vezes é emocional e que levou ele a essa obesidade. Isso. Ele vai descontar lá no alimento. Porque daí, às vezes, ele tem uma angústia tão grande dentro dele. Exatamente. Que ele quer descontar aquilo ali. Só que daí ele come, aí ele se sente mal porque comeu muito. Aí ele fica para baixo. Aí ele vai nesse processo de compulsão. E acabou que eu fiz a nutrição para eu me ajudar e hoje em dia eu ajudo as pessoas com isso. Olha, que legal. Né? Hoje em dia eu tô super bem. É uma superação, né? Karina, você é uma superação. Nunca mais tive episódios de compulsão. E se observar a tua história, tu vê de uma anorexia, então tu passou pela anorexia e foi para compulsão. Isso. Então, aí eu fiquei com sobrepeso na época, não cheguei a ser obesa, né? Mas tive um sobrepeso para entrar na nutrição, para eu aprender um pouco mais sobre os alimentos, do porquê que eu precisava comer aqueles alimentos. Eu tinha medo de comer alguns alimentos, igual as pessoas têm, né? Eu vou comer isso aqui, eu vou engordar. Né? E a nutrição meio que foi me dando esse entendimento. Esse suporte, o entendimento, o conhecimento. Muito legal isso aí. Muito legal a tua jornada. E muitas pessoas enfrentam o chamado efeito platô, quando a perda de peso parece estagnar em um determinado ponto. Como podemos superar essa fase? O efeito platô é o quê? Quando a pessoa, digamos que emagreceu pelo menos uns 20 quilos e ela para de emagrecer. Só que a maioria dos pacientes, das pessoas, não entra em efeito platô. A partir do momento que a gente começa a fazer uma dieta, a gente, depois de um tempo... Primeiro que fazer dieta ninguém quer, né? É horrível, gente. É chato, né? Porque existe isso. A gente todo mundo não fica magro. Pizza, né? A gente quer comer coisa gostosa. Tudo que é bom, engordando, né? exatamente. Então a gente começa a se permitir mais,
né? Às vezes, aquela pessoa que fazia dieta bem certinha durante 2, 3 meses, final de semana ela começa a ir pro churrasco, como exagerar um pouquinho mais, ela tinha parado de beber, ela volta a beber, ela se permite aí num aniversário talvez ir comer um pouquinho mais, que no começo antes ela não se permitia tanto. Eu tenho uma paciente minha que ela é um caso que ela emagreceu 35 quilos, ela saiu, acho que de 106 quilos, ela saiu de um percentual de gordura de 43% e ela tá com 18%. Ela tá com um percentual de gordura igual ao meu hoje em dia. E ela nunca deixou de entregar o resultado em consulta. Só que ela se permite, que a gente chama de refeição livre, né? E até hoje ela não, digamos que ela não exagerou muito. Então ela nunca deixou de emagrecer. E ela, dentro dela, ela começou a criar hábitos saudáveis. Hoje em dia, ela treina 2 vezes ao dia, ela não se vê mais sem treinar, e ela tem o prazer em comer aquela dieta todo dia, né? Ela fez isso um hábito para ela. E ela ficou comigo, ela tá comigo há uns 2 anos, e ela nunca deixou de ir em uma consulta. Esse caso, assim, nunca remarcou um acompanhamento, nunca. Ela é realmente muito dedicada. Né? Quando a pessoa realmente entra nesse efeito platô, o que as pessoas acham que precisam fazer? Parar de comer. Aí elas querem comer menos, né? Elas aumentam o déficit calórico dela. Só que às vezes o teu corpo ele já está naquela restrição de alimentação há tanto tempo que se você diminui muito a dieta, se você come, digamos, abaixo do seu metabolismo, que é quanto que você precisa só para você se manter, né? Que é o metabolismo. O teu corpo ele é muito inteligente. Se você come muito pouco, ele queima o teu músculo primeiro do que a tua gordura. Porque ele vai tirar de algum lugar. Ele vai procurar algum lugar para ele queimar. Aquele estoque, ele vai deixar ali de emergência. Então, a gordura, ele não vai queimar se você dá pouca energia para ele. Então, no efeito platô, muitas vezes a gente, como profissional, a gente tira a pessoa do déficit, né? A gente adiciona pelo menos 500 calorias a mais na dieta da pessoa, para o corpo dela entender que ele não está perdendo. Porque o nosso corpo não foi feito para perder. O nosso corpo ele sempre vai achar mecanismos de voltar a ter aquele peso que você teve um dia. Então, ele aumenta o teu hormônio da fome, você começa a ficar menos saciado. Então, nesse efeito platô, o que a gente faz? A gente adiciona mais comida durante um mês, 15 a 20 dias, um mês no máximo, e depois a gente volta para esse déficit calórico. Então, nem sempre comer menos é melhor. E a pessoa também não vai engordar. Não. Exatamente. Né? Aí ela vai voltar a queimar aquilo que ela tinha parado de queimar. Porque eu já passei várias vezes por esse efeito platô aí. Agora já descobri, né? Olha aí. Excelente. E, Karina, quais as dicas você pode dar para uma pessoa que não tem condições de ir num nutricionista? Como é que ela pode fazer para ela poder ter uma alimentação saudável, para ela poder manter o peso, para ela poder também emagrecer se quiser, mas não tem condição de ir no nutricionista? O que você indicaria? Primeiro, vamos voltar lá naquele comecinho da nossa conversa, né? Estipular pequenas metas diárias. Consumo de água, um sono mais regular, atividade física que é fundamental para ajudar nesse processo de emagrecimento, para acelerar ele também. E terceiro, ter uma alimentação mais equilibrada. Mas o que seria isso, Karina? Adicionar mais frutas, adicionar legumes e verduras. Eu vou dar um exemplo de uma dieta básica para a maioria das mulheres, já que a gente fala com as mulheres aqui, né? Um café da manhã saudável. Primeiro que as pessoas querem fazer o jejum para emagrecer mais rápido, então elas pulam o café da manhã. É a alimentação que eu mais amo. E é uma das alimentações mais importantes. A gente tem um hormônio que é o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? E para regular ele, e para regular o nosso ciclo circadiano, o que seria o ciclo circadiano? Cada horário do nosso dia a gente produz um tipo de hormônio. Então o nosso corpo não foi feito para comer muito à noite, foi feito para comer mais durante o dia, né? Então o café da manhã é uma refeição que ele regula o teu cortisol, ele regula o teu ciclo circadiano e ele é de imensa importância. Então o café da manhã saudável seria o quê? Um pão com ovo. Sempre associar a proteína com uma fonte de carboidrato. Aqui no norte, que as pessoas gostam muito de um cuscuz, né? Um cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Né? A maioria das pessoas botam muito açúcar no café, então retira um pouquinho esse açúcar ou tenta reduzir ao máximo esse consumo de açúcar do café, em vez de usar a manteiga, que a manteiga é uma fonte de gordura, né? Principalmente gordura saturada, que não é uma gordura boa. Bota o requeijão light. O requeijão ele tem menos caloria do que a manteiga, ele tem cálcio e tem proteína, né? Aí isso seria um café da manhã saudável.
digamos que 1 a 2 ovos, pode ser o pão francês, pode ser o pão de forma que a pessoa preferiu. Pois é, porque tem gente que diz, não come o pão francês que é inflamatório. Só come pão sem glúten e sem lactose. E isso aí também. Não tem necessidade de tirar, né? Se a pessoa não possui nenhum tipo de intolerância ao glúten nem à lactose, não tem por que você retirar isso da alimentação dela. O glúten ele só é inflamatório realmente se a pessoa possui algum tipo de intolerância àquele alimento. Ou alergia, né? Que tem pessoas que são alérgicas ao glúten. Exatamente. Então você pode comer o pão francês. Entre o pão francês e o pão integral, as calorias são praticamente iguais. Só que o pão integral vai ter um pouco mais de fibra, né? Aí uma frutinha. Mas que fruta? É aquilo. Uma banana não tem problema. Tem problema se você come 6, 7, 8 bananas no dia. Então todo o excesso acaba se tornando prejudicial. Um almoço saudável, o que geralmente eu dou de dica? Na hora que você for montar um prato, o que é o ideal? Metade dele ser salada e legumes, que isso é vontade, cenoura, couve-flor, alface, tomate, a pessoa faz bastante. Ela bota algum tipo de proteína, o que seria a proteína? Um frango, uma carne, que ela goste, de preferência grelhada, sem ser frita, né? E sem ser com molho, porque o molho acaba adicionando muita caloria, né? E um pouquinho de carboidrato. O que seria o carboidrato? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mais pouco. Na hora que a gente começa a comer, quando a gente está no processo de emagrecimento, o que seria o ideal? Você começar pela salada e pelos legumes, que daí aquilo ali já vai te dar uma saciedade maior. Você comer a proteína e deixar o teu arroz e o teu carboidrato por último. Quando você chegar nesse arroz, você já vai estar saciado. Então, a chance de você comer menos do que você comia antes é muito maior. E a proteína, ela te enche também, né? Isso. Porque tem dietas que tem 150 gramas de proteína. E é muito isso aí pra mim, 150. Você já fica cheia só com a proteína. Isso é uma verdade. Se eu for comer só a salada e a proteína, eu já tô cheia. Eu não aguento nem comer o arroz. Mas aí não tem necessidade da mulher comer 150 gramas. É porque vai de acordo com o peso da pessoa, né? A maioria, 100 a 120 gramas de proteína é uma quantidade boa. De arroz seria mais ou menos 75 gramas de arroz, que seria 3 colherzinhas de sopa de arroz, uma concha pequena de feijão, né? Aí outro erro que as pessoas fazem muito é pular o lanche da tarde. Porque geralmente o que acontece? Elas pulam o café da manhã, aí no almoço elas comem muito. Aí pulam o lanche da tarde, porque comeram muito no almoço. Quando você pula esse lanche da tarde, você vai chegar à noite com aquela fome absurda. Que quando você sente muita fome, você não vai parar e fazer uma salada porque você está com fome. Você vai geralmente pedir um iFood, né? Que é mais rápido. Aquela coxinha. Ou às vezes você está em casa e você vai sair beliscando. Aí nessas vezes de você beliscar, você ingere mais. Então, calorias. O que é o ideal para uma dieta saudável de lanche da tarde? Um iogurte com uma fruta e aveia, com whey. O whey é uma fonte de proteína que fica gostoso naquele iogurte. Às vezes, que eu passo muito lá no consultório, um sanduichinho natural. Você não comprou o atum, aquele patê, que aquele patê é ruim, né? Ele tem amido nele. Você pega o atum mesmo, em lata, e você mistura com creme de ricota light. Você leva um sanduichinho, você faz 2 fatias de pão com 50 gramas de patê. Eu duvido que se você lanchar um sanduíche natural à tarde, você não vai chegar com muita fome à noite. É verdade. Né? Aí, se você não chega com fome naquela refeição, você pensa muito melhor no que você está comendo. Ou você consegue até escolher. Tipo, não, tô saciada, mas comecei a sentir um pouquinho de fome, aí você já vai ter outra refeição. E à noite, uma dúvida que as pessoas geralmente têm, tipo, o que é o melhor? Jantar comida ou jantar lanche? Você sabe? Depende da quantidade, eu acho, né? Do que você coloca lá e o que tu vai ingerir de calorias. Que às vezes você pode comer uma comida, mas tu vai comer um bifão, monte de arroz, aí isso aí também não é saudável, você comer isso. Não existe muito o que é o melhor, né? Existe o que é melhor para aquela pessoa. Então, você pode comer, às vezes, um hambúrguer fit, que eu passo muito lá no consultório. Um hambúrguer de patinho, com pão francês, uma fatia de queijo, alface e tomate. Delícia isso aí, né? Já é uma dica. A pessoa tá de dieta, comendo um hambúrguer saudável, que ela vai se saciar, né? Um jantar bom seria talvez uma proteína, 100 gramas, 120 gramas de proteína, com a batata, que a batata inglesa ela tem menos caloria. Com um purezinho de batata, talvez, entendeu? Botar pelo menos 2 frutas durante o dia dela. Mais ou menos esse tipo de alimentação, para uma pessoa que realmente não tem condição de procurar um profissional. Né? O mais importante é não esquecer da proteína, que geralmente mulher tem muita dificuldade de consumir proteína.
ela come bem pouquinho, ou come só um ovinho, né? E a proteína foi o que você falou. Ela gera saciedade. Exatamente. Né? Adicionar pelo menos 2 porções de frutas ao dia e tentar fazer 4 refeições, que eu acho que 4 refeições é um número ideal para a pessoa ficar saciada, não ficar beliscando e ela não perder o controle sobre aquela alimentação dela. Então, café, almoço, lanche e janta. Isso, seria legal. E ter controle sobre o que ela está comendo no final de semana também, não continuar exagerando, né? Diminuir, por exemplo. Eu tenho pacientes que chegam lá bebendo sexta, sábado, domingo. É muito. E aí bebe, e aí retém, né, também a bebida. Aí a gente faz uma negociação. Falo, então, você bebe 3 dias, vamos beber pelo menos um dia. E nesse um dia tenta diminuir, né? Às vezes a gente tem que ir aos poucos. Depende muito da pessoa. Tem gente que se dá melhor, né, com uma abordagem um pouco mais, digamos que radical. Não sei que seja radical, né? E tem gente que a gente tem que analisar bem para ver se a pessoa realmente vai conseguir ficar sem aquilo que ela gosta de comer. E entender que o emagrecimento é uma jornada, né? Não é um processo rápido, é um processo lento. Que leva tempo para a construção de tudo, né? E que o mais importante, o mais fácil não é nem emagrecer, que a maioria das pessoas conseguem emagrecer, é se manter magras depois, né? Porque primeiro começa aqui, né? Na nossa mente. Na nossa mente. Se a gente não muda pequenos hábitos e principalmente a nossa mentalidade, se a gente emagrece por um período, a gente precisa entender que uma alimentação saudável ela vai ter que levar para o resto da vida. Não adianta, às vezes, ela querer voltar a ter o hábito que ela tinha antes, quando ela já tinha aquele sobrepeso, né? Então, mudança de mentalidade, mudança de hábitos, eu acho que é o mais importante em si para o emagrecimento. Eu acho que a doutora Karina já deu a dica final, né? Que é essa daí. Que eu iria perguntar qual é a dica que você deixa, né? Para essas mulheres que querem manter o peso, que querem ter uma vida saudável, e você já completou. Karina, eu te agradeço imensamente. Eu amei esse assunto, porque também me interessa muito. Eu acho que você contribuiu para as dúvidas de muitas mulheres, né? Porque tem perguntas aqui que eu fiz para você que me pediram para fazer, né? E você é uma especialista na área, né? Então, assim, eu só tenho que te agradecer pela essa contribuição. Isso vai servir imensamente para muita gente, né? E eu queria que você deixasse aqui teu contato, onde você atende, como é que a gente pode te encontrar também. Primeiro, quero deixar um recado para as mulheres, para se cuidarem, né? Que a nossa saúde ela é fundamental. Então, primeiro, tem muitas mulheres que esquecem de cuidar de si mesma, né? Cuidam de marido, de filhos e esquecem de cuidar da própria pessoa. Dizer que é um processo difícil, mas é um processo muito prazeroso. Quem é que não quer vestir aquela roupa e se sentir bem? Delícia, né? Isso aí. E você olhar no espelho, ver uma foto e falar assim, nossa, não, eu tô bonita, eu tô com uma saúde boa, né? Vocês podem me achar pelo meu Instagram, que é Karina Grael Nutri, o @. Eu atendo aqui em Boa Vista, ali no Messejana. Se vocês quiserem saber mais informação, podem ir lá no meu direct, que eu mando direitinho para vocês. E estarei esperando todas lá com muito prazer, que é o que eu amo. Com certeza. Karina, a gente sempre dá uma lembrancinha para os nossos convidados. Para você não esquecer do Viver Bem, para você tomar aquele seu café, o seu chá. Ai, gente, que lindo. Deixa eu ver. É só uma lembrança mesmo para a gente mostrar que a gente... Pra gente marcar. Amei, muito obrigada. Amei o nosso bate-papo. Obrigada, minha linda, por tudo. E se você quer saber mais sobre saúde e bem-estar, siga o meu Instagram e do Labovida. Lembrando que agora também estamos no Spotify e TikTok. Fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Viver Bem, com uma convidada muito especial, que depois eu revelo para vocês. Até o próximo.